Vamos dizer que você está encurralado nas entranhas de um local de contenção da Fundação SCP. Alarmes soam e luzes vermelhas piscam em todo lugar. Um lagarto homicida gigante está se aproximando lentamente de você, saliva pingando de suas presas enormes e um olhar de malícia faminta em seus olhos. E neste momento, enquanto suas mandíbulas se abrem para receber seu corpo em gritos, sua mente se inunda de perguntas. A classe de contenção dessa coisa é Euclid ou Keter. Sua classe de interrupção é Velan ou mais de uma Amita. E por que eu não decidi me tornar um barista? Ter esse conhecimento te salvaria? Não, mas ao menos você morreria informado. E isso é quase tão bom. E isso, por acaso, é exatamente porque estamos aqui hoje. Para responder todas aquelas perguntas que você tem medo de fazer há muito tempo sobre aquele jargão interno do SCP. Exceto a do barista, isso é com você. Primeiro, vamos entrar na câmara de contenção mais próxima e conhecer as classes de contenção, as mais comuns ao falar sobre os internos dos diversos locais de contenção da Fundação SCP. Antes de entrarmos nas estatísticas e categorias, precisamos esclarecer um equívoco comum. As classes de contenção não têm nada a ver com o perigo que uma anomalia apresenta. Um SCP da classe segura pode ser mortal, enquanto um da classe Keter pode ser inofensivo. Em breve, teremos alguns exemplos. Você ainda está acompanhando? Ok, vamos entrar nos detalhes. Iniciaremos nas águas calmas e rasas da classe segura. Em resumo, a classe segura representa coisas que não tentarão fugir se deixadas sozinhas. São eles que a Fundação SCP precisa gastar menos recursos para conter. Tanto que muitas vezes acabam em gavetas, armários e arquivos. Sim, e você já deve ter notado que muitos dos objetos da classe segura são, literalmente, objetos não sencientes. Como qualquer coisa com uma mente funcional é inerentemente imprevisível, geralmente acabam em Euclid e Keter, mesmo não sendo um Harry Houdini anômalo. Mas ainda não é a vez deles. Então, quais são alguns exemplos clássicos de SCP da classe segura que passam a mensagem? Um dos SCPs clássicos originais da classe segura é o SCP-005, a chave mestra. Esta é uma chave antiga, aparentemente inofensiva, com um poder incrível. Ela pode abrir qualquer porta no mundo, independente de quão moderna, sofisticada ou avançada a fechadura seja, mesmo com magia. Você entende por que isso seria um recurso valioso para a Fundação em emergências, mas também compreende por que eles querem mantê-lo trancado e seguro. Se alguém colocar as mãos nessa coisa, seria capaz de comprometer a segurança da Fundação com maior eficácia do que qualquer outra pessoa na história humana. É por isso que, para evitar que caia nas mãos erradas, ninguém pode ter acesso à chave mestra sem a aprovação de um membro do pessoal de nível 4. Porém, certos objetos na classe segura podem ser bem mais sinistros. E um exemplo perfeito é o SCP-010, as coleiras de controle. Seja o que você está imaginando pelo nome, provavelmente está certo. São uma série de 6 coleiras idênticas de ferro fundido e um único controle remoto. Quando essas coleiras são colocadas em alguém, a pessoa perde a capacidade de agir por vontade própria. Em vez disso, eles se tornam um escravo total de quem quer que tenha o controle remoto, e geralmente, o tipo de pessoa que procura a posse desse controle remoto não necessariamente vai ser um cidadão exemplar. E a Fundação SCP não é exceção a esse desejo de se tornar um pouco malvada com isso. Uma nota anexada ao arquivo, escrita por um pesquisador da Fundação, sugere que as coleiras seriam uma ótima forma de usar as classes D para trabalho não qualificado. Lembre-se sempre, pessoal, a Fundação SCP nem sempre são os mocinhos. Sempre há exceções que comprovam a regra em classes de contenção. E para a classe segura, o exemplo perfeito é o SCP-507, o saltador de dimensões relutante. Ele é um cara perfeitamente tranquilo que, ocasionalmente e sem nenhuma capacidade de controlá-lo, se teleporta para uma dimensão alternativa diferente, muitas vezes perigosas e aterrorizantes, como um mundo cheio de fungos mortais
Ou um mundo completamente escuro, onde aparentemente o único ocupante é um homem assustador e sorridente. Quando ele está em nossa dimensão, ele se mostrou completamente cooperativo com os comandos da Fundação, tanto que até dizer que ele está contido seria um exagero. Ele pode até comer suas refeições no refeitório com os pesquisadores e guardas da Fundação. O homem é um exemplo raro de uma anomalia senciente tão confiável para os chefes da Fundação que lhe foi dada a classe segura. Mas isso dá uma ideia das duas, ou melhor, três, faces da moeda quando se trata da classe segura. Alguns objetos são benignos e úteis, outros são inerentemente sinistros. Todos eles dependem mais da intenção de quem os usa do que do valor moral dos próprios objetos. O mesmo nem sempre pode ser dito para a classe Euclid, talvez uma das mais difíceis de entender de todas as classes de contenção. É sempre o filho do meio que causa problemas assim, não é? Euclide é o lar dos coringas. Eles não buscam, necessariamente, escapar ativamente, mas são imprevisíveis e requerem mais recursos de contenção alocados para eles do que a classe segura. Como mencionado, basicamente qualquer coisa autônoma, consciente ou senciente, se encaixa nesta categoria. Isso implica que os tipos de anomalias presentes nesta categoria são ainda mais diversificados. Vamos começar com um clássico autêntico que não é estranho para este canal, SCP-096. É isso que queremos dizer quando afirmamos que o imprevisível é a ordem do dia. Poucas coisas são mais misteriosas do que o que se passa na mente do cara tímido. Na maior parte do tempo, ele não parece ter pensamento independente. Ele apenas fica em seu recinto de contenção e chora baixinho. Mas como você já sabe, quando alguém vê qualquer representação do rosto da anomalia, ela se liberta da contenção em uma fúria assassina e caça quem quer que a tenha visto. Este é um exemplo perfeito de uma anomalia da classe Euclid. Geralmente, não representará desafios de contenção. Ela será extremamente bem comportada, enquanto estiver no grande cubo de aço onde a Fundação a mantém. Mas não saber quantas representações do rosto da criatura existem por aí cria um tipo de coringa que frustra qualquer esforço para contenção permanente. Quando alguém vê seu rosto, literalmente não há nada na Terra que possa impedi-lo de escapar e concretizar seus objetivos violentos. E então, temos a máquina de café. Euclid é uma categoria que contém tanto um pesadelo assassino quanto uma máquina anômala que produz sabores bizarros de café. E nós queremos dizer realmente bizarro. Tudo que você imaginar colocar no painel de seleção de pedidos, eles devolverão. Isso inclui ácido de bateria, uma ambrosia tão poderosa que a vida parece inútil depois, ouro líquido pó-explosivo, um líquido feito de matéria humana e café arábica descafeinado, apesar de ser um objeto não senciente, que não é capaz de se mover para lugar nenhum, ainda é classificado como euclídeo. E você pode se perguntar por que existem duas razões. Primeiro, é apenas estranho, e a Fundação não entende verdadeiramente o alcance total de seus poderes. Esse tipo de imprevisibilidade naturalmente te empurrará para o território euclídeo. A outra razão é que ele é capaz de afetar pessoas que estão fora da área de contenção. Digamos que você digitou uma xícara do sangue de Timothée Chalamet. Não tenho certeza por que você faria isso, seu estranho, mas vamos continuar com isso. Você conseguiria, e o pequeno time acordaria um pouco tonto como resultado. E tudo isso se junta para colocá-lo firmemente no slot Euclid. Mas para entender o quão estranha a classe Euclid pode ser, precisamos olhar para mais um exemplo. SCP-784, Alegria de Natal. Este é um bairro com um único portão no Texas, onde é Natal todos os dias, ou então. Lá todos são obcecados pelo Natal. Eles só querem comemorar o Natal com comida, músicas e suéteres extravagantes. Se você entrar no domínio deles e não participar, será arrastado para ser reeducado pela comunidade. Uma experiência torturante que deixará sua mente quebrada e sua personalidade substituída pela pura fantasia do Natal. É muito mais estranho que o cara tímido ou a máquina de café.
um monstro e um objeto anômalo, respectivamente. Uma comunidade amaldiçoada de humanoides aparentemente normais que amam obsessivamente o Natal a ponto de forçá-lo a todos que encontram? O que seria mais estranho e surpreendente? Um subúrbio fechado, repleto de fanáticos apaixonados pelo Natal. Suas ações são imprevisíveis. Isso nos transporta da peculiar insanidade de Euclide para o mundo profundamente ameaçador das anomalias da classe Keter. Embora tenhamos sido honestos anteriormente quando dissemos que a classe Keter não tem nada a ver com o quão perigosa é uma anomalia, algumas das anomalias desta classe acontecem de ser algumas das mais perigosas e aterrorizantes que existem. Um exemplo icônico é o SCP-682, também conhecido como o réptil difícil de destruir, que ganhou sua designação de classe Keter com suas tentativas de fuga quase constantes. EA, em sua defesa, se nosso confinamento significasse ficar dentro de um enorme recipiente de ácido poderoso o tempo todo, provavelmente também tentaríamos escapar. O problema com 682 é que suas tentativas de fuga geralmente causam dezenas a centenas de mortes, exigindo uma enorme quantidade de recursos para mantê-lo contido. Essa é uma experiência comum ao lidar com anomalias Keter. A Fundação precisa gastar muito mais recursos para contê-los do que qualquer outras anomalias. E por vezes, nem sequer são capazes de os conter. O mesmo pode ser dito do SCP-4666, o Homem Yuli, uma das anomalias mais violentas e sádicas já encontradas pela Fundação SCP. Todo Natal, ele seleciona e massacra uma família inteira para seu próprio divertimento doentio. Ele pode aparecer em qualquer lugar do lado norte do globo. A única esperança de parar sua fúria é detectar os sinais de um ataque iminente e tirar a família de lá antes que seja tarde demais. A impotência da Fundação em fazer algo sobre essa situação realmente confirma seu lugar como uma anomalia da classe Keter. Mas em contraste com esses outros dois exemplos, às vezes uma classe Keter é mais trágica do que diabólica. O exemplo perfeito disso é o SCP-3663, o Monstro do Túnel, uma criatura de papelão que já foi um menino, até que um infeliz jogo de esconde-esconde o transformou na besta infantil que ele estava se fantasiando. Sua resistência aos comandos da Fundação e habilidades limitadas de teletransporte lhe renderam o status de classe Keter, apesar de seu temperamento triste e inocente. Mas todas essas são as classes primárias de contenção. Embora sejam muito mais raras, ainda precisamos fazer uma rodada rápida de classes secundárias de contenção e, claro, te contar tudo o que você precisa saber sobre classes de disrupção e risco. Primeiro temos Talmiel. Estes SCPs raros são usados para conter outros SCPs e são tão secretos que apenas o Conselho O5 pode permanecer oficialmente ciente de sua existência. Talvez o mais famoso seja o SCP-3000, também conhecido como Anitoshicha, uma enguia gigante em águas profundas que produz um químico amnésico toda vez que consome sua presa. Esses químicos formam a base de todos os amnésicos que a Fundação usa em suas operações hoje. Então temos Apollyon, uma das classificações mais aterrorizantes que você pode ver aplicada a uma anomalia. É usado para anomalias que, literalmente, não podem ser contidas ou estão prestes a se libertar do confinamento. O exemplo que pode vir à mente primeiro é o SCP-001, quando o dia amanhece. Esta é a anomalia que induz o cenário de fim do mundo, da classe Gigis-K, que transformou o Sol em um laser mortal, capaz de transformar todo ser vivo na Terra em uma massa desvairada e balbuciante. Claro, também existe a rara, mas incrivelmente intrigante classe Archeon, uma anomalia onde, se você tentasse contê-la, na verdade faria mais mal do que bem. Esta é uma das classes de contenção mais raras, mas um exemplo perfeito é o SCP-4494, também conhecido como o Espectro. Ele é a própria personificação do conceito de combate ao crime,
um super-herói vigilante clássico que é um avatar da própria justiça. E se você o prender, a sociedade logo descenderá à anarquia sem lei. Então é apenas ruim deixá-lo fazer o que faz, certo? E a classe de contenção secundária restante é Ticonderoga, o único tipo de anomalia, que é ainda mais raro do que Archon. É um tipo de anomalia que é simultaneamente impossível de conter e desnecessário de conter. O melhor exemplo é o SCP-2828, uma parte do corpo vestigial minúscula, antimemética e difícil de encontrar atrás da orelha. Se alguém o encontrasse, isso não mudaria muito no grande esquema das coisas. E antes de terminarmos, classes de disrupção. Essas classes avaliam o quanto uma anomalia poderia prejudicar um indivíduo e a sociedade em geral. Na extremidade inferior, há o escuro, tão baixo que quase não preocupa. Pode afetar só uma pessoa e é fácil de resolver. Em seguida, há o Velam, uma anomalia que afetaria poucas pessoas e seria relativamente fácil de erradicar. Em seguida, Kennec, que afeta uma área do tamanho de uma cidade, com velocidade de propagação significativa e limpeza moderadamente difícil. Ek, a segunda classe de perturbação mais problemática, tem uma visão pura, que poderia se espalhar de uma cidade metropolitana para um país inteiro e até o mundo. A propagação seria rápida e extremamente difícil de gerenciar. Segundo os documentos oficiais da Fundação, Amida, essa classe de perturbação é reservada para circunstâncias especiais quando a Fundação declara guerra a uma anomalia. Quando uma anomalia representa uma ameaça tão grave ao status quo e ao véu da Fundação que não há outra opção senão usar todas as possibilidades possíveis para neutralizá-la. Os efeitos de uma anomalia Amida se estenderiam a todo o mundo conhecido e possivelmente ao universo inteiro. Vamos apenas esperar que não encontremos nenhuma dessas tão cedo. Confira também Grupo Secreto, que controla o mundo, Conselho SCP-0. 5. Explicado e como trabalhar na Fundação SCP explicado.